Salve, salve, Tadeu Patola. Fala, Dudu, tudo bom, velho? Como é que tá? E aí, meu caro? Tranquilo, cara? Certinho, estamos aqui na luta, na labuta, Importante. dando um tempo para fazer a live aí. Vambora. Te agradeço, antes de mais nada, por parar aí e ceder um tempo aí para o Minuto do Rock. Eu, pessoalmente, fico lisonjeado porque tu é um cara que passou a fazer parte da minha vida como apreciador de música há um bom tempo e até hoje segue reverberando. Então, estou muito feliz, assim, pessoalmente falando, de estar podendo trocar essa ideia contigo, cara. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, cara. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos que vamos. Cara, queria te perguntar, tenho feito isso ultimamente. Antes eu sempre começava pelo começo, falando de origem e tal. Hoje em dia não, tô super curtindo o hoje, então te pergunto, como está o corre do senhor Tadeu Patola hoje, outubro de 2019? Pô, então, ultimamente eu tenho me dedicado bastante à cena independente e aos novos artistas, né? Tanto como banda, como artista solo. E eu tenho gravado muita gente, assim, muita gente que está começando e muita gente legal, muita gente boa. Eu comecei esse projeto em 2015. De 2015 para cá, eu gravei mais de 70 bandas. E essas bandas já estão aí rodando no mercado, trabalhando bem, algumas regionalmente, outras nacionalmente. Então, foi uma coisa muito legal. E eles poderem vir aqui para produzir comigo, né? Eu tornei a coisa bastante viável para essas bandas poderem vir ao meu estúdio e a gente produzir pelo menos duas músicas de cada banda, para a gente poder sintetizar o trabalho da banda também, né? Porque às vezes a Sim. banda fica querendo gravar uma música só, eu falo, não adianta, pelo menos duas, para a gente ter uma comparação, para poder mostrar também. Quem quiser ouvir, quem da mídia em geral quiser ouvir, vai perguntar se tem outra. Aí eu falo, pô, tem, imagina, não tem, né? Lógico que tem. Então eu tenho me dedicado a isso ultimamente. Entre outras coisas também, mas o que eu mais tenho trabalhado é com esse pessoal novo que está começando, que vem produzir comigo, que além da produção, serve como uma escola também, né? Então eu tenho feito isso com muito prazer. Massa pra caralho. Pô, muito massa aí, já vou aproveitar e criar um gancho. Como é que tu vê, assim, além dessa galera aí, tu falou mais de 70 bandas aí num tempo curto, isso é muito importante. Um Não é cara tão como tu pegar e até. são quase 4 anos, né? Não é tão curto. Não, mas a gente vê pelo, se for ver pelo tamanho de trabalhos e projetos que foram criados, isso é um número bem expressivo e importante, né, cara? Uhum. Como é que tu vê a cena independente hoje, né? Com essa questão da. Tu falou de uma palavra que eu acho bem importante frisar, viável. Como é que tu vê a viabilidade de poder se ter um trabalho massa, mesmo estando caminhando no underground, né? Então, é que, pô, hoje como a coisa mudou, o artista hoje ele é o gestor da própria carreira, né? Então ele tem que ser empreendedor também. Então, no meu caso, o que eu faço é proporcionar para o artista um belo cartão de visita, né? Vamos dizer assim, né? São faixas assim com cara de produto final lá que ele pode colocar, ele pode subir das plataformas sem medo e eu também posso mostrar sem medo também, sem receio. Claro. Então já é uma ajuda, é uma grande ajuda para se começar um trabalho comercial, né? Mas eu acho que o artista hoje, a dificuldade que ele enfrenta é de trabalhar com esse modelo novo, né? De divulgação e tal, onde ele mesmo tem que fazer, tem que ser, ele é dono da própria carreira, ele não tem intermediário, então, mas ele tem que trabalhar. Sim. No caso de uma banda, como são quatro, se cada um cuidar de uma coisa, se um cuidar da venda de show, outro cuidar da internet, o outro cuidar mais da parte musical e tal, pô, eu acho que dá certo, né? Nada de ficar de braço cruzado assim em casa esperando a coisa acontecer. Aí não rola mesmo, né? Pode crer. Que nem o D2 falava, não adianta ficar esperando a ajuda da Unesco, né? Exatamente. É isso Cara, aí. É isso mesmo. e tipo, em meio a isso tudo, tu que vem de uma escola, assim, que já tem uma história que fala por si, né? Desde a época como músico, né? Tendo a tua banda e depois se tornando um produtor musical, que acabou se transformando numa referência.
como é que tu vê, assim, a situação do mainstream do underground, né? Porque eu acho que o rock, né? Estamos falando mais do rock e suas vertentes, né? Que é a área que a gente se alimenta, né? Como é que tu vê as bandas, assim, que um dia já foram o mainstream, né? De estar na TV, de estar, sei lá, toda hora na cara da mídia, frente a hoje que os fenômenos pop, né? Por assim dizer, são de de outros estilos, com outros conceitos, né? É. Como é que tu Então, vê isso assim, hoje em dia, esse eu trabalho acho que dessas o rock, bandas? elas têm que continuar batalhando. O rock não é mais o mainstream, que nem você falou agora, como você disse, né? Tá mais assim, eu acho que o rock de hoje é o rap, né? É o hip hop, né? Que está tomando um pouco o lugar do rock, mas assim, como é uma coisa cíclica, a gente sabe, né? A gente sabe que o rock vai voltar, a gente sabe que mais para frente a coisa vai se normalizar. Isso aí foi consequência de 14 anos de governo, de coisas que aconteceram aqui no Brasil, que só aqui no Brasil mesmo, né? Para gente entender. Sim, Então, eu acho que mexeu com a cultura, mexeu com tudo e mexeu com a música, né? É, essa molecada que está crescendo não está ouvindo mais rock como ouvia antigamente, eles estão ouvindo outras coisas, o funk, o sertanejo, que é o mainstream de hoje, mas eu tenho certeza que isso vai mudar. Enquanto isso, as bandas têm que continuar batalhando, tocando no underground, explorando bastante a internet, porque eu acho isso muito importante hoje. Hoje, o olheiro é a internet, né? Antes, assim, porra, a gravadora mandava um cara aí ver o show de uma banda, ver o show de outra, sim. é legal. Não, hoje todo mundo faz de casa. Hoje o cara faz sucesso do quarto dele, né? Se ele quiser. Então, mudou tudo. Então, como está todo mundo aprendendo ainda também, a gente do rock é mais do rock, né? Que trabalha mais com rock, tem que aprender também e arregaçar as mangas e trabalhar. E é o que as bandas de rock não estavam muito acostumadas a fazer. Então, eu acho que o caminho é esse, né? É como eu falei, tem que ser empreendedor hoje. Em qualquer estilo de música, você tem que fazer isso. Você tem que cuidar da própria carreira, né? Pelo menos no começo, Sim. para ter bastante visualização e aí as pessoas vão começar a ficar interessadas e vão colocar a sua carreira para frente, o seu produto para frente. Ah, pode crer. E Uhum. até, se por ver, assim, os caras do mainstream, até em agosto agora, eu participei de um workshop e eu falei que eu usei o Paul McCartney como exemplo, tipo, enquanto ele faz, sei lá, usei o Paul, que é um cara já da antiga e que continua em atividade frenética, né? Eu falei, enquanto o cara tá lá num estádio, sei lá, fazendo show para 80, 100 mil pessoas, ao Uhum. mesmo tempo, naquele mesmo momento, tem milhões de pessoas ouvindo o Paul McCartney, vendo coisas dos Beatles, vendo show, consumindo o cara, né, a arte do cara, Uhum. pelo mundo todo. Não está restrito ali a passagem física dele pelo local, entendeu? Então, eu Exato. acho que é isso. E é o que Acho que a você coisa mais faz. difícil. Hoje você pode divulgar tudo da internet, você divulga para o mundo, cara. Você mostra o teu trabalho para o mundo inteiro, saca? Isso é que às vezes as pessoas não percebem, sabe? E fazer isso aí de uma maneira é simples, cara. Nós estamos aqui falando no celular, saca? Nós estamos fazendo uma live, você está bem longe, a gente está. E a galera às vezes não se toca disso, acha que apenas fazendo uma música e colocando e subindo ela nas plataformas, vai todo mundo ver. Não, tem que divulgar, tem que se ajudar, né? Então é isso. Fazer a sua parte, né? Mais Fazer a sua parte. importante. Fazer como o Paul McCartney faz. E eu, cara, aproveito daí também para te perguntar, assim, como é que a música entrou na tua vida, se teve alguma influência, ou direta ou indireta, se teve algum músico, algum ídolo, alguém, sei lá, da tua família, enfim, como é que começou, assim, a música Eu, entrar na tua vida de forma massiva? do Paul, eu cresci ouvindo Beatles, né? Beatles, Rolling Stones, esse pessoal dos anos 60 puta, me aguçou logo com 8 anos de idade, eu já comecei a ouvir, e ouvi de uma forma muito, pô,
muito assim, meio psicótica até. Parecia que eu era meio autista, assim, ficava dentro de mim mesmo, digerindo aquilo. E eu sempre fui ligado à música, eu tenho músicos na família, meu irmão, ele tocava também, então ele tinha aula de violão, ele chegava em casa com o violão, eu ficava vendo ele tocar, então ele largava o violão, eu pegava o violão e tocava com mais facilidade que ele, entendeu? Eu tenho um primo também que é músico, o meu tio era violinista, então, não sei, a coisa está um pouco no DNA, mas eu sempre me interessei por música e nunca larguei disso. Sempre na minha adolescência inteira, até correndo de kart, já corri de kart, já fiz outras coisas, já fui expulso de 2 colégios na adolescência, já estudei, fiz administração e tal, mas assim, a música sempre foi presente. E aos 20 e poucos anos eu descobri que eu podia ser um produtor musical, porque eu prestava muito atenção nos arranjos, eu ouvia muita música no fone, assim, eu queria sacar os arranjos, eu era muito fã do George Martin, era muito fã do Quincy Jones, já entendia o que era o lance de produção, como eles faziam, como, né? Como se trabalhava dentro do estúdio, assim, eu imaginava, né, como era a coisa. Então, isso aí foi tomando conta de mim e eu fui... eu sou um autodidata nessa parte, mas eu fui estudando e fui adquirindo experiência. Como músico, eu estudei 5 anos no Clã, um conservatório que era do Zimbo Trio. Eu tocava violão de 7 cordas lá e tocava guitarra também. Então, foi um bom aprendizado para mim, para eu começar a minha carreira musical. O resto você aprende na rua, né, velho? O resto às vezes você não aprende na escola, né? Você aprende na rua, fazendo banda, errando aqui, errando ali. Eu nunca tive medo de errar também, sabe? E eu acho que se você não errar, você nunca vai acertar, né? Então, eu tô sempre ligado à música e nunca me desliguei da música, então. Desde a adolescência, lá, vamos dizer assim. E é isso. Pode crer. E aí a questão de começar a produzir foi uma coisa de necessidade, assim, ou pelo tesão mesmo que tu falou, que começou a se interessar pela... Foi pelo tesão. O primeiro disco que eu produzi por gravadora foi em 89, foi um disco da Scovia Máfia, era uma banda grande até. Então, a minha estreia como produtor por uma gravadora já foi meio cabeluda, porque eu peguei uma banda com 10 caras lá, com 10 pessoas, sabe? Sendo que tinham 3 mulheres na banda, o que às vezes a coisa fica mais interessante, né? Porque você tem que saber lidar com as pessoas. Então eu já fui treinando aquilo, né? Porque o produtor, além de ele ter que tirar som, além dele participar dessa parte musical e tal, ele tem que saber lidar com as pessoas, né? Tem que saber as limitações do músico, tem que saber até onde um pode chegar, enfim. É um trabalho bem árduo assim, mas é divertido para mim. Eu adoro fazer isso, eu adoro fazer o que eu faço. Então, foi em 89 com o Scovia Máfia. Depois disso, eu fiz uma banda que chamava Lagoa 66, nessa época também, onde eu produzia a banda dentro do meu estúdio. Era um estúdio pequeno, mas a gente fazia tudo lá. Então, tudo isso serve como experiência, né? Além dessa parte técnica também, que você começa a se interessar e a pegar a experiência com isso, né? Então, assim... faz muito tempo que eu mexo com isso, então hoje se tornou parte de mim isso. É uma coisa que eu não largo, é uma paixão muito grande que eu tenho pela música e pelo meu trabalho, pela produção musical, saca? De lá para cá eu nunca mais parei, sabe? Pode crer. E eu, cara, aproveitando daí, como é que tu vê, eu sempre pergunto assim, pra galera que, tipo, eu também, assim como tu, eu vi a transformação do analógico no digital. Sabe, tipo, como é que tu vê, assim, para a questão de produção, né, o bônus e o ônus, né, de se ter a tecnologia ao seu dispor? Assim, quando era analógico era mais divertido, né? Então, hoje, todo artista ele quer gravar e pode gravar. Na época do analógico não era todo mundo que podia gravar, não, que tinha condições de gravar. Hoje a gente faz...
o artista ter condições de gravar. Por isso que eu falo que quem vem produzir comigo hoje, essa moçada nova, entendeu? Aprende muito também, é uma escola. Porque é meio no tratamento de choque, assim, mas é uma escola. Então o cara às vezes acha que vai entrar para gravar alguma coisa e vai sair tocando, e não é. Ele tem que prestar atenção no clique, ele tem que prestar atenção em andamento, tem que prestar atenção num monte de coisa, na pegada, porque tudo isso entrega, né? E hoje tem que ser tudo ali, né? Tudo mais tight, né? Tudo mais apertadinho ali, mais em cima, né? E antigamente, no analógico, pô, você não tinha condições de fazer as coisas que você faz hoje. Ou o cara tocava, ou ele não tocava, passava a bola e o outro tocava, entendeu? Era assim que as coisas eram feitas, né? Até bem antes disso, tem vários exemplos de bandas, né, que já foram consagradas, né, do rock no começo e tal, que você pensava que eram eles que estavam tocando e não era. Não era, simplesmente eles contratavam músicos de estúdio para tocar para essas bandas, né? Algumas delas, né? Então, a coisa mudou bastante, ficou mais fácil, você tem muito mais ferramenta hoje no digital para trabalhar, tem muito mais possibilidades de fazer, e você faz praticamente qualquer coisa, né? Então, é muito diferente hoje. A diferença que eu vejo do analógico para o digital é essa. Antigamente, não era qualquer um que gravava. Hoje, qualquer pessoa pode se meter a gravar alguma coisa e ser um artista, virar um artista. Ele, mesmo não tendo experiência, ele vai pegando essa experiência, tendo um produtor ajudando ele e ele gravando. Entendeu? Eu acho que é por aí. Pode crer. E, cara... nessa caminhada aí, a galera, quando eu postei que ia ter live contigo, uma galera começou a falar, começam a encher de mensagem e pergunta, pede para ele falar de Charlie Brown, pergunta se tem música escondida, se tem música guardada, a gente quer caixas, boxes de lados B e não sei o que. A galera do Charlie Brown, eles têm que se contentar com o que está aí, porque tem coisa guardada, tem coisa que não está completa ainda, mas o negócio de lançar isso tem que ser na hora certa. E até não sou eu que cuido dessa parte. Hoje o Charlie Brown está na mão do Xande, que é filho do Chorão, ele que cuida de toda essa gestão do Charlie Brown. Então, qualquer coisa referente a isso, a gente tem que falar com ele, é lógico. E mais para frente, eu acredito que vai sair mais coisas, sim. A gente pode completar essas coisas. Tem alguma coisa guardada, sim. Mas não é a hora ainda de se fazer isso, né? Sim, falando nisso... Sim, falando nisso, hoje eu comecei a avisar uma galera que ia ter live pelo WhatsApp, coisa eu falei com o Pinguim, né? Aí eu tava falando com ele sobre o show, né? Que o Tamanho na Atividade, que é o tributo que tá rolou num palco Supernova do Rock in Rio, não sei se tu viu as imagens. Cara, foda. Não, a galera, assim, eu vou te falar, o Charlie Brown, se ele existisse mesmo até hoje, existisse com o Chorão, eu digo, porque o que eles estão fazendo é um tributo ao Charlie Brown, é manter a chama acesa, é sempre deixar essa lembrança, lembrar sempre dos caras com alegria e tal, né? Com música, né, bicho? Com aquilo que consagrou o Charlie Brown, que são as músicas, são a pegada dos caras, né? O som. É foda, velho. Onde entra, a galera responde mesmo e não tem pra ninguém, velho. Eu digo assim, que se o Chorão tivesse vivo, se o Charlie Brown existisse até hoje, ia ser a primeira banda de exportação mesmo do Brasil, cantando em português lá fora, sabe? Uma banda de rock, fodida mesmo, uma coisa... porque é demais, né, meu? Os caras juntos, assim, rola uma puta química, até... Essa formação nova, até o Heitor, o Pinguim, o Graveto, quando entrou. Eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei neles e acho que eles criam uma força incrível para isso continuar, entendeu? Então, torço para que isso continue de uma forma bem legal e, como você falou, vamos esperar mais para frente, ver se tem alguma coisa ainda a ser lançada, alguma coisa que a gente pode ter uma ideia, o Xande pode ter uma ideia boa,
né? Sim, E conversar com todo mundo e lançar alguma coisa. pode crer. Esperamos ansiosamente por isso, né, cara? Eu sou bem suspeito para falar aqui, ó. Eu levo meu bonequinho aqui como legado. Ô, Eu lembro cara, que eu não tinha e... aquela tatuagem aqui, Marginal Alado, né? Uma vez, Ah, tem as minhas aqui também, eu ó. escrevi nesse braço aqui, eu escrevi nesse braço aqui, ó, Marginal ao lado, né? E botava assim. Cara, boa, boa. A gente era Olha muito só. foda. Imagina dois arianos dentro do estúdio, eu e ele, né? Pô, a gente só faltava sair no tapa, mas a gente se amava. Era foda. Cara, e tem uma galera aqui perguntando, que eu tô dando uma arrastada aqui, ó. Teve algumas pessoas perguntando sobre o CD do Thiago, né? Ele postou alguma coisa há um tempo atrás que estava gravando. E, se tu puder falar alguma coisa, né? O Minuto do Rock é um Não, garimpador de spoilers. ok, não, o CD do Thiago ele vai ser muito bem lançado. O Thiago não lançou o CD até hoje porque ele está vendo a melhor maneira de fazer isso. A gente demorou para fazer esse disco a gente fez num espaço de quase um ano, não porque demorou um ano, porque a gente trabalhava e depois tinha um gap, aí trabalhava de novo, aí ouvia. Foi uma coisa muito bem elaborada, sabe? Muito bem pensada por ele inicialmente. Depois, quando ele me chamou para produzir o disco junto com ele, a gente começou a tomar um outro rumo no, no sentido de fazer mais músicas, né? De ele pensar para onde ir, né? Já que as coisas são muito rápidas, hoje tudo acontece muito rápido, né? Então o CD do Thiago, eu acho que vai ficar para o ano que vem. Ele está prestes a subir esse CD e a fazer um trabalho de marketing muito bem feito. Então a gente está esperando isso acontecer. Eu peço aos fãs que aguardem. Ele não soltou nada ainda, porque realmente ele quer fazer a coisa certa, e eu concordo com ele. Ele tem que agarrar as oportunidades e fazer isso aí na hora certa. Mas não vai demorar muito, não. Espera mais um pouquinho Pode que logo, ser. logo vai sair. E vou te falar uma coisa, tá bom pra caralho o CD, é foda, o Thiago é um puta guitarrista e se revelou um puta de um cantor, cara. Saca? A voz do Thiago é demais, a interpretação dele é muito boa no CD e vocês vão ouvir logo mais aí. Tá bom? Pois é, cara, isso é muito louco. Eu tive a oportunidade de trocar ideia algumas vezes com o Marcão. Eu fui até Santos entrevistar a Bula e depois fiz um live com o Marcão. E eu falei, as duas vezes eu falei que eu me surpreendi muito e positivamente com a Bula, né? Que é uma banda que tá no meu playlist, que eu ouço no meu carro. Eu falei pro Marcão, tem uma delas ali do disco novo que 8 da manhã, eu tô indo pro trabalho, eu fico cantando ela dentro do carro. É louco, né? Eles se encontrarem bons frontmans, vocalistas e tal. Então, o Marcão é monstro, né? Todo mundo sabe, é o monstro da guitarra e está se revelando um bom cantor também. Ele já desenvolveu muito. Desde da primeira gravação que eu vi do Bula até agora, Marcão cresceu demais. E já é grande, né? Então fica aquela coisa. Mas a Bula é uma banda que, porra, eu gosto bastante. Eu ouço, eu acompanho. Eu não estou envolvido no projeto, mas assim, eu estou sempre ouvindo e desejo boas vibes para o Marcão, para todo mundo, para o André, para o Pinguim, para a Lena. Porra, eles têm uma puta banda na mão, tem músicas boas. E o Marcão, além de ser meu brother, eu adoro ele, é um puta cara, é um cara demais, bicho, é um cara sensacional, além de um puta guitarrista que eu vou te falar, ó, não tem jeito. Então, tabula e estamos dentro. É isso aí. Pois é, cara, isso é muito louco. Eu tava falando com ele, porque isso é a continuação de um legado, né? De uma história. Seja o Marcão para um lado, com a Bula, com o Pinguim, o Graveto agora tá na Cali com o Egípcio, tocou no Strike também. Eu acho massa, assim, o Thiago também, que tá com esse disco aí que tô louco para ouvir. Aproveito também para te pedir para fazer uma ponte. Já chamei o Thiago umas 20 vezes, salve, mestre! E ele é um cara, tipo, vi que é um cara um pouco mais reservado, mas se tu puder incomodar ele, pô, tem o brother lá de Porto Alegre do Minuto do Rock, que seria o cara mais feliz do mundo fazendo um live com ele e tal.
Pode deixar, vou dar um salve nele. Eu acho legal essa galera que foi do Charlie Brown, né? Procurar novos projetos, assim, diversificar um pouco, tá cada um de um lado, assim, porque é mais possibilidade de bons projetos, né? São músicos muito bons, né? Com potencial muito grande, né? E que estão se revelando, fazendo outras coisas, compondo, escrevendo letras, fazendo banda. Então, acho demais isso aí. Acho muito legal. Mas lá na frente eles acabam se encontrando ainda. São todos amigos, e cada um tem o seu projeto, porque o Charlie Brown se desmembrou, né? Foi um choque para todo mundo, cara. Esse negócio do Chorão e do Champ foi uma coisa que deixou todo mundo chocado. Eu, inclusive, eu fiquei... Pô, até hoje eu não me recuperei muito bem disso. Mas é a vida, o que nós vamos fazer, né? Temos que seguir em frente e luz para eles e agradecer. Agradecer por estar vivo, agradecer por poder continuar e vamos embora, é nóis. É isso aí. Agradecer por estarmos aqui trocando essa ideia, massa pra caralho. Eu que agradeço. Cara, e pô, te pergunto daí uma pergunta assim bem da minha parte como fã, né, pessoal. Como foi pra ti desde que tu trombou os caras até a coisa estourar? Como foi assim dali pra frente? Tipo aquelas coisas assim, o time vai lá e ganha o campeonato mundial. Aí, tipo, depois, né, o Marcão que falou, a pior coisa que existe é o cara lançar um primeiro disco de sucesso, né, fazer um disco de sucesso pelo que vem depois. Pra ti foi, assim, como é que eu posso dizer, um estigma, assim, de tipo, em frente eu preciso, tipo, Charlie Brown foi a explosão total, assim. Como é que foi, assim, pra frente disso, de manter o nível? Então, a história do Charlie Brown é igual a das outras bandas, mas cada caso é um caso, né? Quando eu conheci os caras, eles tocavam outra coisa, eles não tocavam o que eles lançaram no primeiro disco, né? A ideia de fazer aquilo veio... na época eu tinha o Lagoa 66, então, assim, eu acho que o Lagoa serviu um pouco de espelho para eles. Eu tinha acabado de gravar um disco com o Lagoa, a banda não existia mais, então eu conheci o Rick Bonadio, ele ligou para a gente, falou, eu sou fã do Lagoa, eu ia no Aeroanta, isso na década de 80, né? Então ele foi me ligar em 95 para chamar o Lagoa para fazer um disco, que a ideia do disco era abrir show dos Mamonas Assassinas. Eu não conhecia o Rick, não conhecia os Mamonas Assassinas, e quando ele ligou, quem, não sei o que, aí eu comecei a prestar atenção nos Mamonas e soube quem era o Rick. Aí fomos lá conversar com ele falou em gravar um disco do Lagoa, eu falei, Rick, mas só tem um problema, tem um detalhe, a banda não existe mais. A banda acabou em 1990, nós estamos em 95, como é que nós vamos fazer? Aí surgiu aquela história lá, sabe, você assistiu Blues Brothers, né, os irmãos, cara de pau lá, com o John Belushi, o Dan Aykroyd, que o Belushi vai atrás da banda, ele fica, a banda, foi mais ou menos o que eu fiz, assim. Eu fui buscar um na casa, um estava tocando no puteiro, outro estava preso, outro estava em casa tocando no quarto, esse tipo de coisa. Então a gente juntou a banda e foi o que veio a ser o Lagoa 66 versão nova, né, em 96. Então a gente gravou um disco, nesse meio tempo pintaram os caras do Charlie Brown na minha casa, eu era amigo do Champion, o Champion namorava a minha cunhada, eu era casado na época, o Champion namorava a irmã da minha ex-mulher, e frequentava a minha casa, e ele me mostrou uma fita do Charlie Brown, que eu vi os caras tocando ali, porra, bem pra caralho, mas era uma coisa assim que ia pra frente, vinha pra trás, um cara maluco lá cantando no inglês macarrônico lá que ninguém entendia, saca, meu? E uma coisa assim, mas eu achei legal porque eu gostei da vibe dos caras. Quando todo mundo corria, a banda corria inteira, saca? Não é aquela coisa, nunca tinha aquela coisa meio desconjuntada, né? Era sempre bom, né? Aí eu falei, pô, que legal, traz os caras aqui para eu conhecer a banda. E nesse tempo eu já estava gravando o disco do Lagoa, estava acabando de gravar o disco do Lagoa, os Mamonas eram vivos ainda, e eu conheci os caras e falei, velho, vocês querem fazer sucesso? Vocês querem ser uma banda que pode trabalhar no mercado aqui no Brasil? Vocês têm que cantar em português.
e vocês têm que fazer um som mais pop, não tão barulhento, sabe? O Brasil não comporta esse tipo de coisa. O rock é outra coisa aqui, tem que ser muito criativo, tem que ser inventivo, tem que ser aquela coisa toda. Pega essas Les Paul, guarda tudo no armário, tira as extratos da gaveta do armário e vou começar a fazer música, fazer canção. E o Chorão também tinha aquela ideia de cantar em inglês, ele não sabia o que cantar, né? Então, numa conversa com ele, uma vez eu falei, velho, não sabe o que cantar, você tem que cantar em português, canta a tua vida. Você vive me contando história aí que o oficial de justiça foi na tua casa, roubou não sei o quê, que a mina lá que você namorava, o pai dela não deixava você nem ver ela, porque você era pobre, maloqueiro, e a mina toda patricinha. Então, põe essas coisas aí saca? E um monte de coisa a mais. Aí o cara fez isso. O cara, bicho, ele foi muito esperto, porque ele começou, era tudo verdade, velho. Ele começou a escrever a vida dele, saca? E botou nas letras. De repente, eles começaram a ensaiar esse tipo de coisa. Até nós fomos num estúdio de um amigo nosso, onde a gente ensaiava e também fazia as demos. O que viria a ser essas músicas, viria ser o começo dessas músicas, Coro Vai Comer, Proibida Pra Mim, todas essas músicas. E saiu isso aí, eu fiquei surpreso, eu comecei a achar bem legal aquilo, né? Comecei a achar bem bacana. E a história completa desse primeiro disco foi enquanto eu estava gravando, quando eu terminei de gravar o disco do Lagoa com o Rick, né? Os Mamonas tiveram aquele acidente trágico, velho, que deixou todo mundo em choque, saca? Foi uma coisa terrível, sabe? Foi uma coisa... E a gente era muito próximos. Eu e o Rick, a gente era muito amigo nessa época, assim, sabe? Tava no começo de uma amizade, mas estava numa vibe muito legal e, de repente, acontece isso aí com ele, cara. Sabe? Foi uma coisa terrível. Logo depois de uma coisa ruim, sempre tem uma coisa boa, né? Passou um tempo, pelo sucesso dele com os Mamonas, ele foi chamado, acho que pelo João Augusto, se eu não me lembro, que era da EMI, para ser diretor artístico na Virgin, que era um selo subsidiário da EMI, que estava um pouco parado, trabalhava, mas era um selo que estava meio esquecido, meio esquisito, as coisas não iam muito bem lá. E o Rick entrou, quando o Rick teve a oportunidade de entrar na Virgin como diretor artístico e depois diretor-geral da Virgin, eu cheguei com uma fita, eu falei para ele, falei assim, Rick, vem cá, é o seguinte, vamos conversar aqui. Esse aqui, ó, vai ser o primeiro produto que você vai lançar pela Virgin e eu vou produzir. Ele ouviu, ele falou, caralho, eu sabia que era coisa boa, eu sabia que você estava ouvindo, porque na época que a gente estava gravando Lagoa, eu copiava as fitas em DAT e junto com o meu DAT do Lagoa estavam uns pedaços das demos do Charlie Brown, né? Então ele sempre dá uma ouvida, eu pegava ela e falava, não, peraí, tira isso aqui. Eu dava uma boicotada na parada, eu falava, não, peraí, vamos prestar atenção nisso aqui depois. Pô, aquilo lá é legal. Eu falei, né, mas isso aí é pra depois. E tal. E na hora certa eu mostrei para ele, foi a hora certa. Então ele pegou o Charlie Brown, achou do caralho e ele fez de tudo para aquele disco que nós gravamos no estúdio dele, né, que foi produzido por mim, por ele, né, mas o disco já estava pronto, os arranjos já estavam prontos, nós só gravamos de novo e lançou. Quando ele lançou, eu vou te falar, cara, foi tudo na hora certa, estava todo mundo no lugar certo, com os caras certos, na hora certa. Isso é muito difícil de acontecer. Eu lembro que no rádio só tocava Raimundos, era a única banda de rock que tocava o dia inteiro. Você tocava o rádio, você ligava o rádio, estava ouvindo o Raimundos de tarde. Aí você ligava à noite, você estava escutando o Raimundos também. De repente, velho, pintou o Charlie Brown, saca? No rádio, com aquele maluco cantando O Coro Vai Comer e a história que o Charlie Brown tinha invadido a cidade e o caralho, saca? Porra, bicho, de repente foi uma reviravolta assim que o nego ficou doido com aquilo, saca? Então, eu digo que o Charlie Brown estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, entendeu? Senão, eu acho que não tinha acontecido daquele jeito, né? Foi uma situação muito feliz para a banda,
saca? Para o Chorão também, que se aproveitou daquilo, com a inteligência dele, com o carisma que ele tinha e com a veia de artista dele, que a gente foi perceber isso logo depois, né? E que deu aquele boom na banda. O segundo disco, como você falou, a responsabilidade era maior ainda. Então eles entraram em estúdio para ensaiar e fizeram um disco melhor. Se não foi melhor, pelo menos a altura, saca? Eu conversava muito com o Champion nessa época, a gente ouvia algumas coisas junto, quando ele ia lá para casa, e de repente eu apresentei o Police para ele. Ele não ouvia Police, ele até achava o Sting meio bundão. Eu falava, não faz isso não, cara, o cara é legal e tal. Eu falava, não, o Sting. Aí eu dei lá o Sting, o Police para ele ouvir e tal, umas coisas. Saiu o Zóio de Lula, sabe? Essas paradas assim, quer dizer, foi uma influência boa dos anos 80 que eu consegui jogar na mão dele também, para ele poder fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que, independente disso, eles são muito antenados, entendeu? Na época, todos eram muito antenados. O Pelado também, como baterista, ele... Pô, excepcional. O Pelado inventou um jeito de tocar que todo mundo copia hoje, cara. Não sei se você percebeu. Todo mundo do rock nacional, assim, copia um pouco o Pelado. Então eu tiro o chapéu para ele, porque foi uma coisa que ele sacou, que ele começou a tocar, que também... Tem muita coisa, muita influência também, não veio tudo dele, né? Mas ele colocou isso nas músicas do Charlie Brown e de uma forma assim tão, sabe, tão excepcional, sabe? Que deu uma cara nas músicas que eu não tinha outro baterista tocando daquele jeito, né? Então todos eles têm o seu mérito, né? Todos eles são ótimos músicos. O Champion era um puta cara foda no baixo, não tem pra ele, não tinha mesmo. O moleque era... Porra, pelo amor de Deus, a dedada dele era foda. E o Thiago e o Marcão, né? Não tem o que falar, né? São dois guitarristas diferentes, assim, cada um tem a sua pegada, mas são demais. Eu sou fã dos dois pra caralho, além de amigo, né? Pode crer. Uma coisa até que o Marcão falou, quando uma banda assim atinge o grande público, tem toda uma história, né, por trás daquilo. Tipo, o Charlie Brown não saiu de uma redoma de acrílico em 1997 para quando tipo, a gente vê um jogador de futebol também, pô, o cara se fudeu muito, né? Normalmente se fudeu muito para chegar até ali, né? Exatamente. Quando eu conheci eles, eles já tinham a banda e já estavam batalhando. Aí eles tocavam um pouco, mas o batalho era muito grande. Eles só não tinham conseguido ainda conhecer alguém que pudesse dar aquele pontapé inicial e a coisa começar a virar, né? A jambrar, a rodar, né? E eles poderem ter mais estímulo ainda para continuar a fazer o que eles estavam fazendo. Porque na época era todo mundo duro, ninguém tinha dinheiro, cara, ninguém tem dinheiro para nada. Saca? O Chorão ia lá para minha casa, a gente ia fazer as demos lá, ele dava 5 pau para ele pegar um ônibus para ir para Santos. E às vezes ele não ia, sabe? A gente fazia a cama para ele dormir lá, pô, de repente eu acordava de madrugada, eu falei, cadê o Chorão? Não, ele foi embora, sabe? Ele era sempre assim. Então foi uma coisa, foi uma história bonita, cara, foi uma história muito bonita, porque do nada, de repente o nego começou a prosperar, sabe? Começou a poder viver dignamente, começou a poder fazer seu som, saca? E ser reconhecido, e o mais importante, ser reconhecido por isso, né? No Brasil. Foi uma banda que estourou, todo mundo vê assim, estourou de uma hora para outra. Não foi bem assim. Eles já estavam fazendo o trabalho e já batalhavam muito. A partir do momento que eu conheci eles e a gente começou todo esse trâmite tal de fazer demo, deles trabalharem também, porque eles trabalharam bastante. Ninguém trabalhou mais do que eles, entendeu? O mérito é todo deles. Então eles foram para frente assim, conhecendo pessoas, me conheceram, eu conheci o Rick, a gente foi lá, levou a coisa, o negócio foi para Virgin, sabe? O Rick era um cara que estava acabando de entrar em gravador e queria estourar uma banda de rock. Então era aquela coisa assim, era tirar a verba dali e daqui para colocar no Charlie Brown, para empurrar, para a coisa virar, né? Então foi uma coisa frenética assim que deu muito certo, né? E o resto você sabe o que aconteceu. E o negócio que tu falou do Pelado também, da forma dele tocar, criou não um estilo, mas uma maneira, né? Uma identidade, uma propriedade. Eu acho que isso aí, cada um deles, a sua maneira, tem um ponto de partida.
quanto os baixistas, né? O próprio Heitor fala, né, que o Champion sempre foi uma influência direta, né? Sim. Eu acho que ali se criam momentos, assim, eras, né? Que nem tu falou do Sting. Ah, eu acho esse cara bundão. Pô, ouve isso. Tipo, o cara é referência, é importante, né? Não, Presta atenção. Eu tive a oportunidade, né? Eu não costumo falar isso muito, assim, mas eu fiz teste para vocalista na 9000 Anjos, né? Em 2008. E eu tive o privilégio de poder tocar com o Champion alguns dias. Eu tive uma banda com o Lucas também da família Lima, daí vim por convite por meio dele e tal. sim, sim. O Champ, isso eu acho muito louco. Mesmo quando a banda se desfez, e aí eu vi que tu postou um tempo atrás, eu tava catando uma foto para postar hoje a live, uma foto tua, e eu vi uma foto que tu postou da época do Revolucionários, cara. Fiz toda essa volta para te perguntar, existe algum lugar onde se possa ouvir esse disco? Eu tive um dia num backup, e Então, não tá no a streaming, partir né? desculpa, a partir dessa foto, as pessoas começaram a me perguntar, pô, esse disco podia estar no Spotify, esse disco. Então eu comecei a mexer nisso já. Então eu acredito que logo mais a gente vai ter o disco do Revolucionários no Spotify, nas plataformas, para a galera ouvir, porque é um disco muito legal, cara. Na época o Champion tinha saído do Charlie Brown, ele fez a banda, ele compôs as músicas, ele, pô, fez um puta trabalho, trouxe para mim, eu fui ver o ensaio e ele falou, quer produzir? Eu falei, vambora, velho, vamos, é nós. Vamos aí, porque o Champion, para mim, ele sempre foi meu pupilo, era o cara mais novo do Charlie Brown. Então eu tinha um carinho especial, sabe, por ele, assim, por ele ser o mais novo e por ele ser muito zoado na banda. Os caras zoavam muito ele, por ele ser o mais novo, né? Então eu era um cara assim que às vezes, pô, vem cá, ô, meu. Ele assim, eu tinha muito carinho por ele. Quando ele saiu, a gente fez um staff novo, assim, de divulgação até para fazer esse disco do Revolucionários e para poder fazer alguma coisa legal pelo disco. Mas a gravação do disco foi bem legal. Porra, a gente fez o disco aqui no meu estúdio praticamente. Nós gravamos bateria num outro estúdio, trouxemos para cá e cobrimos o disco aqui, sabe? Foi um disco muito em função do baixo, né? Aquilo lá você ouve o baixo muito presente, você ouve as linhas de baixo, elas comandam os grooves, comandam o disco, saca? E o Champion também cantando, é um disco cheio de recado também, porque na época ele estava muito puto com o Chorão, então tem muito recado ali, tem muita ideia que ele queria e não conseguiu e colocou nas músicas, saca? Então foi uma parada bem legal o disco dos Revolucionários. Só não foi para frente porque ele acabou se perdendo no projeto. Logo depois veio esse projeto com o Júnior Lima, né? Do 9000 Anjos, e ele acabou entrando nisso aí. É por ansiedade, né, cara? A pessoa, quando tem uma banda e sai dessa banda, eu acho que ele se sente um pouco perdido. E na época foi isso que aconteceu, porque ele não sabia o que fazer, ele falou, vou partir para carreira solo. Foi o que o Marcão fez hoje, foi o que o Thiago fez hoje, o que o Champion fez na época. Só que depois ele fez outras empreitadas, até você falando que tocou com ele tinha uma banda que tocava os covers, né? Fazia muita coisa. Não, na verdade eu fiz o teste na 9000 Anjos, né? Ah, entendi. Tá, saquei. É porque ele tinha uma banda que eles tocavam muito no casebre lá, e fazia muito cover, e tinha uma galera lá que ia tocar sempre. Né? Pode crer. Então, então depois desses projetos, ele acabou voltando para a banda, né? Ele acabou se acertando com o Chorão de novo e voltando para a banda. Ele e o Chorão tinham um problema lá muito sério entre os dois, porque um amava o outro, um sempre amou o outro de paixão, assim. O Chorão com o Champion era que nem um filho para ele. E o Chorão era o pai para o Champion, era o cara que ele queria seguir. Era um espelho para ele, era um reflexo. Tudo que o Chorão fazia, o Champion também fazia. Ele apoiava o Chorão do começo até o fim, saca? Isso é que é lealdade, né, velho? E até uma lealdade meio assim, porra, foi meio nociva para ele, né? Porque de repente o Chorão dava uns
pontapé nele, aí queria ele de volta, aí o Chorão dava muita lição nos caras, né? Botava muita gente de castigo, assim, do jeito dele, porque ele achava que o cara não tinha agido de certa forma, certo ou errado, não tinha agido da forma que ele achava que deveria dentro da banda, né? Então criava aquele tipo de conflito, já que ele era o cabeça, né? Então aconteceu isso com o Champion, aconteceu com o Thiago, aconteceu com o Marcão, aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo também. Então, eu saí 2 vezes do Charlie Brown. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro disco, aí eu falei, chega, eu vou sair porque eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais essa pressão, parece que eu estou, sabe, vou perder minha vida aqui. E aí acabou. Eles fizeram o 4º disco, até com um amigo nosso, produzindo, o Carlinhos Bartolini, que não foi tão bem quanto o primeiro, segundo e terceiro disco, né? Aí eu estava um dia em casa e recebi um telefonema da gravadora, que queria que eu voltasse, junto com o empresário do Charlie Brown na época, queriam que eu voltasse a produzir o Charlie Brown. E eu falei, eu topo, assim, mas para ficar louco tem que valer a pena, né? Então, foi uma coisa... apesar de eu ter falado isso, foi uma coisa muito tranquila, porque a minha volta com o Charlie Brown, que foi com o Bocas Ordinárias, né, e logo depois o acústico, só tinha o Marcão. Então, porra, foi um disco tranquilo, só tinha um guitarrista, era praticamente um power trio e o Chorão. Então foi um disco muito tranquilo, Bocas Ordinárias. Foi um disco muito bacana, muito legal de fazer e com energia muito boa. Tanto que a energia estava tão boa, o astral estava tão bom que no meio do disco o Chorão estava muito feliz, muito, muito contente com tudo. E ele chegou para mim e falou assim: pô, você não quer produzir? A gente está com ideia de fazer um acústico. Você não quer produzir o acústico? Eu falei, quero. Aí, de repente, com essa coisa do acústico, né, essa ideia de fazer o acústico foi se desenvolvendo, a gente viu que faltava um violão lá. Aí, de repente, eles ligaram para mim e falaram, você vai fazer o violão? Eu falei, ó, puta, legal, tô dentro, vamos embora, saca? Aí, de repente, eu tava lá no meio dos caras lá tocando no acústico, produzindo ao mesmo tempo, né, o CD e o DVD, e fazendo uma turnê mundial com eles, saca? O que foi muito bom, foi muito legal. Pode crer. Até é muito louco isso, porque a ideia era tu tocar somente o acústico com eles, e aí acabou se levando essa turnê. Chegou a tocar com eles em shows elétricos, né, com guitarra? Não, eu tocava, era muito raro. No começo da carreira do Charlie Brown, eles mesmos faziam, eles abriam show do Lagoa, 66, quando a gente começou a tocar por aí, né? E às vezes eu participava, mas assim, assiduamente foi no acústico mesmo, né? Foi a partir da gravação do acústico, depois que o DVD ficou pronto, a gente saiu em turnê. E já tava certo que eu ia fazer a turnê com eles, e eu já estava me preparando para essa turnê, que eu sabia que ia ser uma turnê mundial e que ela iria durar pelo menos 1 ano e meio. Então, foi uma época conturbada para mim. Eu tinha acabado de me separar, de me divorciar, estava muito complicado para mim, e de repente eu fui viajar com eles, e para mim isso foi uma dádiva, porque foi bom. De repente eu saí de todo aquele estresse que estava me consumindo. Deixou os problemas em casa. Pô, fui viajar, fui tocar de novo, eu falei, pô, que demais, velho, que demais. Para mim foi ótimo, foi uma coisa, pô, foi muito bom, saca? Então, pô, a gente viajou pra caramba, a gente viajamos o Brasil inteiro, e fomos para fora, fomos para os Estados Unidos, fomos para o Japão, fomos para a Inglaterra, fomos para Portugal tocar no Rock in Rio. Quer dizer, foi uma coisa bem bacana, cara, foi bem legal mesmo, sabe? Pode crer. Pô, aproveita aí, tu falou do acústico, vou mandar um abraço pro meu amigo Nando Pontin, que é responsável pelo podcast do Minuto do Rock, que eu sempre brinco que eu nem tenho a senha desse podcast, é dele o podcast, eu só dei o nome. E para dizer que o acústico do Charlie Brown Jr. é o disco preferido dele, então eu estou mandando um abraço para ele.
Cara, Faço aí também. que eu vou te dizer, cara? Eu só tenho a agradecer por estar podendo ter essa oportunidade de trocar uma ideia contigo, que seja a primeira de muitas aí, que a gente possa se trombar pessoalmente aí um dia. E te dizer que tu, junto com o Charlie Brown, moldou, assim, grande parte da trilha sonora da minha vida. Eu só falta o Thiago agora para completar todo o ciclo, daí eu entrevistei todo mundo, tá ligado? Tô feliz pra caralho, cara. E te dizer que tu pode contar aí com a gente. Tu falou que tá produzindo um monte de banda independente. Se quiser mandar, ó, Du, tô lançando essa banda aqui. Ô, meu, o Minuto do Rock, ele nasceu para isso, para ser um espaço de bandas, tá ligado? Legal. De artistas, de arte. Tá, meu velho? Te agradeço pra caralho aí por essa conversa. Tem muita coisa nova aí, eu vou mandando para você, a gente vai trocando essa ideia aí para vocês sacando. Muita coisa legal mesmo. Aí a gente faz o... A gente faz o Minuto do Tadeu Patola aqui, um quadro especial do Minuto do Rock. Ok. Legal. Tá, velho? É isso aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo mesmo, por me dar esse espaço aí também, para eu poder contar um pouco de mim, da minha história, do Charlie Brown, conversar com a galera sobre música. Isso está sendo muito importante para mim também, muito legal. Obrigado, viu, Du? Fico envaidecido, cara, que seja a primeira de muitas aí, meu, só marcar aí. Tens o meu endereço agora. É isso aí. Tamo aí. Agradeço também aí a galera, todo mundo aí não deu para, infelizmente não deu para ler assim todas as perguntas, mas agradeço muito aí a todo mundo que participou, que perguntou, que está aí comentando. Quem entrou aqui no live por causa do Tadeu, né, por seguir o Tadeu, eu sou o Dudu, daqui de Porto Alegre, tenho um canal chamado Minuto do Rock. Convido aí todo mundo a curtir o canal lá que fala sobre arte, música, divulgação, enfim. E para quem entrou aqui por causa do Minuto do Rock, esse é o Tadeu Patola, guitarrista, produtor musical da banda Lagoa 66, produtor Charlie Brown Jr., uma das luzes que esse Brasil musical tem. Feito, meu velho. É isso aí. Obrigado, um abraço. Valeu. Tamo junto. Esse foi mais um Minuto do Rock Live com Tadeu Patola. Boa noite para todo mundo. Abraço. Valeu, meu velho.